E aí, pessoal? Vamos continuar aqui vendo algumas propriedades da transformada de Laplace. Esse é um vídeo um pouco mais rápido, a gente vai ver qual é a relação que a derivada da transformada de Laplace de uma função tem com uma função. Então vamos lá. Como a gente viu, uma condição suficiente para que uma função tenha transformada de Laplace é que ela seja uma função contínua por partes e de ordem exponencial. E nesse caso, a transformada de Laplace é dada por essa expressão aqui. Com essas hipóteses em cima de f de t, a gente tem aqui essa função de s, e as hipóteses em cima da função f são suficientes para garantir que essa função de s aqui é uma função que é diferenciável. Assim, a gente pode calcular a derivada dessa função f da seguinte maneira. Como f de t é de ordem exponencial, a gente pode fazer o seguinte na hora de calcular essa derivada aqui. A gente pode, ao invés de derivar o resultado daquela integração, a gente pode integrar o resultado daquela derivação em s. Agora, como esse segundo termo aqui não depende de s, o que está no integrando é exatamente isso daqui. Então, basta eu derivar essa função exponencial aqui, que é a única coisa que mantém a dependência em s. Derivando com relação a s, a gente obtém essa expressão aqui. Como a gente falou antes, a ft na ordem exponencial garante que f de t também tem ordem exponencial. Então, essa função que aparece no integrando, ela é integrável. Então, isso daqui é uma operação válida. Agora, eu posso reescrever esse integrando da seguinte maneira. E, pela definição da transformada de Laplace, isso é a transformada dessa função de t aqui. Ou seja, a derivada da transformada da função f de t é igual a menos a transformada de t f de t. Ou seja, a gente tem essa relação aqui entre a derivada da transformada e a função original. Então tá aí. Outra maneira de escrever isso, que talvez seja mais útil na hora de usar mesmo essa propriedade, é reescrever ela dessa maneira. Essa aqui é uma propriedade muito útil para resolver equações lineares. Porque lembra quando a gente estudou equações lineares, frequentemente apareciam termos nas soluções que eram do tipo polinômio vezes alguma função, exponencial, seno, cosseno. Então essa propriedade permite calcular esse tipo de transformada só usando a transformada da função que aparece aqui multiplicando o polinômio. Claro que agora, sabendo a transformada de o polinômio de grau 1 vezes uma função f de t, a gente pode usar essa propriedade mais de uma vez para ver o que acontece com a transformada de qualquer polinômio vezes uma função f de t. Então, por exemplo, a transformada de t ao quadrado vezes f de t, isso é a mesma coisa que a transformada de t vezes essa outra função de t aqui. Então, a gente pode usar essa propriedade que a gente acabou de mostrar e reescrever esse termo como sendo menos a derivada da função que estava acompanhando t aqui. Agora, a gente pode usar a propriedade de novo para trocar essa transformada aqui por um termo envolvendo só a transformada da função f. Então, usando essa propriedade de novo, a gente obtém essa expressão aqui. E agora, juntando aquelas derivadas, aqueles sinais de menos, a gente tem isso. Portanto, a relação que a segunda derivada da transformada de Laplace tem com a função original é dada por isso aqui. Talvez já tenha ficado claro o padrão que está acontecendo aqui, né? Aqui a gente tem t na 1 menos 1 derivada primeira, 2 menos 1 ao quadrado, derivada segunda. A gente pode repetir esses argumentos agora para a transformada de t cubo f de t, para obter essa expressão aqui para a transformada, e assim por diante. Ou seja, a gente pode condensar todas essas coisas que a gente concluiu numa expressão só. Então, relembrando as propriedades que a gente já tem na transformada de Laplace, a gente mostrou que a transformada é um operador linear, que uma vez conhecendo a transformada de uma função, a gente consegue a transformada da derivada, no caso da transformada da derivada existir. Viu a propriedade da translação em S, da translação em T, e agora tem essa quinta propriedade aqui. Então, o que a gente fez foi mostrar que a transformada de t na n f de t é uma constante vezes a enésima derivada da transformada de f de t. Vamos ver alguns exemplos. Essa é uma transformada que a gente já calculou em vídeos anteriores. Lembre que com o que a gente sabia, para calcular esse tipo de transformada, a gente precisava fazer aparecer aqui nesse primeiro termo um t menos a para poder usar a propriedade da translação em t. Porém, agora a gente tem uma expressão para lidar com esses polinômios que estão multiplicando alguma outra função de t aqui no argumento da transformada. Então aqui a gente pode eliminar esse t que está multiplicando a função do degrau u, fazendo aparecer ali na frente um menos 1 derivada da transformada de u. Como a transformada de u é dada por essa expressão aqui, basta a gente usar a regra do quociente e derivar essa função de s. Que fica assim, dá para simplificar um pouco isso aí, e a gente obtém essa expressão. Que, claro, é a mesma que a gente obteve no outro vídeo. Próximo exemplo. Aqui também, bem simples, para calcular a transformada de t cosseno de at,
O que a gente tem que fazer é tirar esse t que está multiplicando o cosseno para poder usar a transformada do cosseno. Então, para isso, a gente usa essa propriedade 5 que a gente acabou de ver e obtém essa expressão aqui. Agora, como a transformada de cosseno de AT é s² mais a², basta usar a regra do quociente aqui também e obter essa função de s, que é igual a isso aqui. Uma observação aqui. Usar essa propriedade para inverter funções de s, ou seja, para calcular a transformada inversa, não é uma coisa muito imediata. Ela pode dar algumas esperanças, como a gente vai ver no próximo exemplo, mas não é uma propriedade de uso muito corriqueiro. Por que não é tão claro usar essa propriedade na operação de inversão? Porque olhando, por exemplo, para essa expressão, não é muito óbvio que essa expressão é a derivada disso daqui. Ou que toda essa função de s aqui é a derivada dessa função aqui. Mas talvez o que dá para fazer é, a partir de uma expressão, por exemplo, assim, integrar ela com relação a s e ver se obtém alguma coisa próxima do que a gente já conhece. Outra coisa, como a regra do quociente para derivada sempre gera um termo quadrático aqui no denominador, então sempre que aparecer coisas de grau maior do que 2 aqui no denominador, como nesse caso, a gente pode tentar olhar para isso como algum quociente onde foi usado uma regra do quociente para derivar. Ou seja, a gente pode tentar investigar isso daqui como a derivada de algum outro quociente. Mas tudo isso já não são caminhos tão claros como o que a gente viu nas propriedades anteriores. É uma coisa mais especulativa mesmo. Bom, vamos ver um exemplo onde a gente pode aplicar essas coisas. Então aqui a gente tem essa equação linear, ordem 2 não homogênea, e essas duas condições iniciais aqui embaixo. Então, como sempre, a gente vai chamar de y maiúsculo a transformada dessa função y que a gente não conhece. Vou repetir a equação aqui, aplicar a transformada de Laplace. Aqui eu já usei a propriedade P1 para distribuir a transformada, vou usar a propriedade P2 para eliminar aquelas derivadas. Agora, como as condições iniciais são zero, esses dois termos aqui se anulam e a gente fica com isso daqui. Para isolar a transformada de y, basta dividir tudo por s² mais 9 e a gente fica com essa expressão. Agora, anotem o seguinte, esse termo s² mais 9 que tem aqui no denominador é um termo que aparece na transformada do seno e do cosseno de 3t. Mas, por causa desse quadrado que aparece aqui fora, não é tão claro como é que a gente vai conseguir fazer aparecer esse seno e cosseno aqui. Uma coisa que a gente pode fazer nesse caso é olhar o seguinte, esse termo s² mais 9, se a gente derivar ele, isso quase dá o que tem aqui no numerador. Isso é um indício de que isso aqui é a derivada de alguma coisa. Isso é um indício de uma regra da cadeia acontecendo aí. Como sempre, né? Ou seja, o que a gente pode fazer aqui nesse caso é o seguinte. Vamos integrar essa expressão aí com relação a s. Para fazer isso, como a gente acabou de comentar, notem que o numerador é quase a derivada desse termo aqui que está dentro do parênteses. Ou seja, se eu fazer a mudança u igual a s² mais 9, e portanto eu posso reescrever essa integral dessa maneira aqui. Essa é uma integral que a gente sabe fazer, integral de 1 sobre o quadrado vai dar menos 1 sobre u. Agora, retornando aqui na substituição, a gente obtém essa expressão. O que isso aqui está me dizendo? Que a derivada disso daqui é igual ao que está aqui no integrando, ou seja, a derivada dessa função aqui é a minha função y. Agora, essa função de s que aparece aqui é quase a transformada de uma função conhecida. Como não tem s no numerador, basta eu fazer aparecer um 3 ali para obter a transformada do seno. Então, vou multiplicar e dividir por 3, vou obter essa expressão, e, portanto, eu posso reescrever lá a função y dessa maneira aqui. Aquela função y maiúsculo é menos 1/6 derivada dessa função aqui, que é a transformada do seno de 3t. Ou seja, a função y de s pode ser escrita dessa maneira, e agora eu sei que menos derivada da transformada, isso é a mesma coisa que a transformada de t vezes aquela função ali. E acabou. Pela linearidade da transformada, se quiser eu posso jogar esse 1/6 aqui dentro, e eu vou ter aqui a minha y de t é 1/6 t seno de 3t. E acabou. Então, de novo, essa é uma propriedade que não é tão óbvia como que usa para inverter, mas pelo menos para calcular a transformada de t vezes alguma coisa, aí ela é bem mais direta. Então tá, por hoje é isso. Abraço, tchau!